Absolutismo e a educação. O absolutismo surgiu na Europa medieval no século XVI, após uma crise no feudalismo, e perdurou até o século XVIII. O absolutismo é um sistema político que consistia em um governo no qual o poder absoluto estava nas mãos do rei ou da rainha. Eles tinham um poder absoluto, onde só ele manda, e tem o poder de cobrar impostos, fazer as leis, nomear os juízes generais. Por isso, absolutismo. O monarca recebe o auxílio da burguesia, pois a centralização significava a padronização das políticas fiscais e monetárias. Parte da nobreza apoiava o rei a fim de controlar as revoltas camponesas. Já o clero apoiava e admirava essa forma de governar, porque era uma forma da igreja continuar não pagando impostos e continuar cobrando várias taxas, e afirmando que o monarca era escolhido por Deus para sentar ao trono. Os primeiros reis absolutistas tiveram de domar as famílias nobres que não os aceitavam. Os reis não eram escolhidos pelo povo, afinal o Estado absolutista nada tinha de democrático. A nobreza que se encarregava de escolher o rei, que uma vez coroado tinha o poder absoluto. Por várias vezes as famílias aristocráticas se digladiavam para decidir quem escolheria o rei absolutista. Os teóricos absolutistas defenderam o sistema absolutista, suas principais obras e ideias. Nicolau Maquiavel foi um historiador, diplomata, músico e filósofo italiano. Ele defendeu a necessidade da concentração de poder nas mãos de um monarca forte. Jean Bodin foi jurista, economista e filósofo francês. Defendeu a ideia de que o monarca necessita de soberania absoluta e irrestrita. Hugo Grotius foi um diplomata, teórico, jurista e filósofo holandês. Defendeu a necessidade da soberania absoluta do Estado nas relações com outros Estados. Thomas Hobbes foi um matemático, teórico político e filósofo inglês. Defendeu a necessidade de um rei forte como forma de preservar a existência da sociedade. Jacques Bossuet foi um bispo, teólogo e filósofo francês. Defendeu a ideia de que o monarca era o representante de Deus no mundo. Porém, as suas teorias foram questionadas durante o Iluminismo, que reivindicaram governos democráticos. Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo, teórico político, escritor e compositor autodidata genebrino. Ele viveu entre 1712 e 1778. Rousseau participou do grande movimento anti-absolutista, chamado Iluminismo, que no século XVIII se rebelou contra todas as formas de absolutismo, contra o poder absoluto do Estado e da Igreja. Os pensadores iluministas pregavam a supremacia da razão humana. As suas ideias influenciaram o que ficou conhecido como a Revolução Francesa, em 1789, porque defendiam a liberdade intelectual e a independência humana. Ele defendia a igualdade total entre todos os homens e defendeu a tese igualitarista de que todos deveriam ser tratados iguais, politicamente e socialmente. Rousseau e a educação. Rousseau é a favor de uma educação que coloque o aluno em contato constante com a natureza, instintos naturais, sentimentos primitivos, animais, plantas, fenômenos e elementos físicos. Ele destaca que para adquirir conhecimento, o aluno deve ser livre, deixar que adquira experiência naturalmente. Criança deve ser criança, porém devem conviver com a razão para se tornarem adultos equilibrados.
Em seu livro Émile, ele reformulou princípios educacionais. Émile é livre, brinca, cai e até se machuca, afirmando que a função da educação é ensinar a criança a viver e a ser livre. Ele acreditava que a educação não era guiada pelo divino e nem pelo destino, mas sim pela razão. Rousseau propunha que a criança brincasse e praticasse esportes, pois através da brincadeira aprenderia a linguagem, o canto, a aritmética, a geometria e criaria princípios para a construção da sua autonomia. 4 aspectos da educação básica do ponto de vista de Rousseau. Muito pode ser dito sobre a contribuição dele para a educação, mas tudo se resume a essas 4 coisas básicas: o saber, educação natural, educação como processo e simplificação da educação processual.